Olá, missionário, que bom que você está aqui no canal. Meu nome é Priscila do Missões em Foco e hoje a gente vai falar sobre como lidar com algumas matérias polêmicas dentro da faculdade. Às vezes nós entramos em uma determinada faculdade e tem algumas situações ou algumas matérias que muitas vezes confrontam a nossa fé e até teorias que confrontam. Então, como lidar um pouquinho com isso e como, na verdade, aproveitar essas matérias para evangelizar a sala, os professores, as pessoas que estão ali participando junto com você. Eu tenho aqui dicas muito preciosas e eu quero compartilhá-las com você. Fica com a gente. Então, gente, antes de iniciar, sempre que eu falo, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, ativa o sininho para receber as notificações e já deixa o seu like. A gente tá sempre falando sobre missões, evangelismo, chamar campus cultural, vidas, eventos, cultos. É muita coisa aqui. Então, tá? Segue aí a gente, se inscreve. Mas se tem alguma coisa que você ainda não encontrou aqui no canal, fica à vontade, tá? Pra poder colocar aqui nas sugestões, que vai ser um prazer estar pesquisando algum assunto que seja do teu interesse. Voltando para o nosso assunto, vamos lá. Matérias, né, que confrontem a nossa fé. Eu não sei se alguns de vocês sabem, eu tô fazendo minha segunda graduação. E na minha primeira graduação, eu já tinha sido confrontada em algumas matérias. Nessa graduação também não foi diferente, tá? Então tiveram algumas matérias aí que me confrontaram e eu tive que achar uma forma ali para poder, não era driblar, não. Eu tinha que assistir aquela aula, mas também de estar compartilhando a minha fé. Veja só, aquelas piores matérias que a gente acha que não tem para onde a gente ir, são as melhores matérias pra gente fazer. Porque é onde a gente consegue entrar com o gancho da palavra, tá? Porque nem tudo, hoje em dia, dentro da área científica, tem respostas. E é para aquilo que a ciência não tem resposta ainda, a palavra tem resposta. Então, é muito importante a gente estar entendendo que essas matérias, na verdade, são uma oportunidade. Eu vou estar dando aqui pra vocês 2 exemplos. Gente, ignora o barulho, tá acontecendo muita coisa aqui ao redor, tá? Então vamos lá. Eu vou dar 2 exemplos pra vocês que, teoricamente, poderia confrontar a nossa fé, mas que nós podemos ali estar vendo isso como uma oportunidade. É uma matéria que acho que toda faculdade tem essa matéria, né? Filosofia. E geralmente é pago no primeiro período. Veja só, o que a gente tem que entender é que muitas vezes as pessoas querem fazer isso, é que elas querem discursar. Elas querem pegar uma verdade que a pessoa tá ali lançando dentro de sala de aula e ela se levanta com a verdade dela. Quando eu tô botando entre aspas, é porque, tipo, pra cada pessoa a sua verdade pode não ser, enfim, né? Então, assim, com a perspectiva da pessoa em relação ao assunto, e aí fica aquele confronto, tá? Mas o segredo, a chave, não é o discurso. A chave é a pergunta. Nós temos que fazer perguntas dentro da matéria, onde aquela matéria não responde. E aí vai ficar aquela interrogação, e aí a credibilidade daquilo ali começa a cair. Vamos ver 2 situações na questão de filosofia. Tô lembrada agora quem era o filósofo em si, né? Ali na época da escolástica, que era quando alguns religiosos, né, estavam ali entrando também dentro da área da filosofia. E eu lembro que teve não tô lembrada agora bem o nome, que ele começou a colocar que o homem, ele não podia ter essa ligação com Deus, essa aproximação de Deus. Porque Deus é extremamente perfeito. Deus é o ápice. E o homem é todo o contrário, entendeu? É todo quebrado, é todo destruído. Então, é cheio de pecado. Então, não tem como se juntar o homem com Deus. Não tinha como juntar essas coisas. Então o homem com Deus tinha que ficar separados. E o professor dando ali era a visão daquele filósofo, daquela pessoa. E aí o que foi? Vixe, meu Deus, meu cabelo. E aí, qual foi a pergunta que eu fiz? Eu levantei a mão, eu fiz: professor, beleza, agora é o seguinte, ele falou de Deus, ele falou do homem, mas e Jesus Cristo? Qual a perspectiva desse autor em relação a Jesus Cristo? Aí o professor, como assim? Eu disse: não, porque ele tá certo. Veja só, o Deus ali como perfeição, e o homem ali como total pecador, realmente não tinha como ficar junto. Só que aí foi por isso que Jesus veio. Jesus veio justamente para fazer essa ponte entre o homem e Deus. E aí o homem aqui que está todo imperfeito, que tem que chegar para Deus, quando o homem vem e passa pela obra redentora de Jesus Cristo, nessa passagem ele é purificado e por causa dessa purificação ele consegue chegar a Deus. Qual a perspectiva desse autor em relação a isso? Não, ele nunca falou isso, não tem resposta. Evangelizei todo mundo, falei da obra de Jesus Cristo, deu uma quebrada, tipo, esse cara não sabe muito bem o que tá falando, ele precisava conhecer algumas coisas. Vocês estão entendendo? E a segunda pergunta
Também em filosofia que eu fiz foi o seguinte: na minha primeira aula de filosofia, o professor falou assim, existe verdade absoluta? E aí começou a sala, existe verdade absoluta, não existe verdade absoluta, porque a sua verdade é a minha verdade. Então vamos lá, se o seu professor fizer essa resposta, eu vou te dizer o que é que você tem que fazer, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. O que é que a filosofia diz? E ele terminou dizendo na aula que, segundo a filosofia, né, diz que não existe. Não existe verdade absoluta. Tá, então vamos lá. Vamos para a premissa de que isso é verdadeiro dentro da filosofia. Não existe verdade absoluta. A filosofia está certa. Se a filosofia está certa em dizer que não existe verdade absoluta, isso já é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta. A verdade absoluta não existe. Então, a própria afirmativa de que verdade absoluta não existe nega a si mesmo. Porque essa afirmativa, sendo verdadeira, ela se tornaria uma verdade absoluta. Então, só existem mais duas possibilidades. Ou existe verdade absoluta, ou eu ainda não sei qual é a verdade absoluta. Então, verdade absoluta existe. A questão é que eu não sei qual é a verdade absoluta, porque só tem três opções. Ou verdade absoluta não existe, ou verdade absoluta existe, ou eu não sei ainda qual é a verdade absoluta. Como a primeira a gente já viu que é nula, então só a segunda pode ser verdadeira. Sim, verdade absoluta existe. Agora, possa ser que eu ainda não saiba qual é essa verdade absoluta. Isso dá um nó na cabeça do povo. Aí pronto, aí desmancha tudo. Entende? Então, assim, qual é a dica que eu dou? Vê qual é a grade da tua faculdade, vê quais são as matérias que provavelmente possam ser confrontadas, vê quais são as lacunas dessas matérias que você sabe que existem em relação à luz da palavra, e estuda aquilo ali, e quando tiver em sala de aula e começar, professor, mas isso, deixa ele tentar responder, ou as pessoas tentarem responder, porque não vai ter resposta, porque você vai fazer perguntas certeiras, entendeu? Então, tipo, não vai ter resposta, então isso vai dar um nó. Aí, mas a palavra responde, entende? Assim, essa é a minha dica pra você. Se você tá na faculdade, faz isso, você vai salvar muitas vidas, viu? Espero que eu tenha ajudado algo aqui pra você, tenha trazido algo pra você. Lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, dizer o que achou do vídeo, botar aí seus comentários, tá? Também segue a gente lá no Instagram, @missões em foco, ok? Cheirinho, até a próxima, missionário. Tchau, tchau.